Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem nessa manhã de 19 de novembro de 2025. Hoje o nosso devocional diário termina a primeira carta de Paulo que foi enviada à igreja em Tessalônica, 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Paulo vai terminar falando mais uma vez da vinda do Senhor. Ele diz algo interessante no versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E essa questão dele vir como ladrão é utilizada muitas vezes para dizer que o Senhor vem de repente, num abrir e fechar de olhos, sem que ninguém perceba, mas não é bem assim. Veja que ele vem assim para aqueles que estão longe do Senhor. Veja o versículo 3. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo só está aqui ecoando o sermão do monte, ou o sermão escatológico de Jesus, na verdade, ali em Mateus de número 24, quando Jesus explica sobre as dores de parto, sobre o início da tribulação, toda aquela situação. Mas e nós, irmãos? Versículo 4. Vós, irmãos, já não estáis em trevas. Para quê? Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Irmãos, nós estamos e vivemos, como Paulo disse em todos os capítulos dessa carta, vivendo, esperando o Senhor. Então, a vinda do Senhor para nós não será algo como que um ladrão chegando de noite, pegando desprevenido. Nós temos que estar atentos. Por isso, ele diz para nós, então sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação, diz o versículo de número 8. É interessante como Paulo sempre volta aquilo que ele ensina lá em 1 Coríntios 13:13. Permanece esses três, a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos é o amor. Ele fala aqui para vestir a fé e o amor e ter o capacete da esperança da salvação sobre si. Veja que Paulo ainda vai dizer que Deus ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos destinados para a ira. Isso não quer dizer que nós não vamos passar pela tribulação. A tribulação é algo que vai ser comum a todos os que estiverem vivos no momento que vai acontecer. E no 2 Tessalonicenses, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa situação, sobre o anticristo. Não deixe de ouvir e também não deixe de estar adquirindo o seu livro, seu exemplar de 1 e 2 Tessalonicenses, como você nunca leu, onde você vai ter tudo isso assim muito bem destrinchado ali e trazendo toda a questão escatológica sobre a volta de Jesus, o anticristo. Não perca essa oportunidade de aprender cada vez mais sobre isso. O que nos importa é que Deus, quando vem falar conosco sobre a volta de Cristo, ele não fala para os nossos olhos estar no horizonte, olhando para longe. Ele fala o que Paulo está dizendo no versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Mesmo sabendo que a vinda de Cristo é uma realidade, ele vai voltar, há um futuro, há algo especial preparado para nós e também uma tribulação muito grande que virá. Na verdade, o Senhor diz para nós utilizarmos isso não para nós nos sentarmos e esperarmos isso acontecer, mas para vivermos exortando-nos e nos edificando para a glória do nome dele. Paulo termina a carta com muitos conselhos práticos. Eu te recomendo que leia dos versículos 12 até o versículo de número 26, aonde Paulo vai dizer ali coisas especiais. Algumas coisas que ele vai dizer é que precisa ser reconhecido o trabalho dos líderes, dos que presidem sobre eles, que eles têm que ter tido ali por grande estima e amor por causa da obra. Paulo fala mais uma vez, como em quase todas as cartas, acerca de nós honrarmos os nossos líderes, aqueles que nos ensinam, e precisamos ser assim. No versículo 14 ele traz aqui, nós devemos admoestar os desordeiros, admoestar, chamar a atenção, devemos consolar aqueles que têm pouco ânimo, devemos sustentar os fracos até que eles se tornem fortes e temos que ser pacientes para com todos. Versículo 17 ele vai dizer que temos que orar sem cessar, a oração nunca pode ser deixada de lado, temos que ser gratos ao Senhor, diz o versículo número 18, e por fim ele vai dizer que nós temos que examinar de tudo e reter o bem. Ele termina a carta desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E eu também desejo que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida sempre e que a paz do Senhor encha o seu coração a cada dia mais. A paz do Senhor!